Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula de geografia e hoje estaremos abordando alguns temas relacionados à urbanização e economia da América Latina. Então, gente, nós temos acompanhado aí nas últimas aulas características, conceitos, aspectos gerais da América Latina, que é o nosso tema de estudo no momento, certo? E para hoje vamos estar falando que, apesar de a América Latina ser uma parte, né, do continente americano, que foi colonizada do modelo exploratório e que, com isto, né, surgiu uma segregação social, uma dependência econômica, tecnológica, e os países da América Latina apresentarem essa diferença em comparação com os países lá da América do Norte. Mesmo assim, a América Latina ela não é totalmente homogênea, né? No sentido de todos os países estarem no mesmo patamar de dificuldade, de percentuais produtivos, ou até mesmo, digamos, de desenvolvimento da própria sociedade, certo? Há países que apresentam uma notoriedade melhor no quesito sociedade, outros têm mais dificuldade. A questão econômica, nós temos alguns que se apresentam com a melhor posição no ranking do PIB mundial, mesmo sendo pertencente à América Latina. Então, aqui nós vamos estar falando um pouco dessa economia e dessa urbanização e mostrando que há diferenças entre os países que compõem a América Latina. Tá certo, gente? Então, vamos acompanhar aqui para nós ficarmos entendendo cada vez mais o nosso conteúdo. Passar aqui para nós esse conteúdo. Vamos lá. Então, aqui nós temos alguns fatores, né? Ele mostra aqui um processo de urbanização da América Latina. Eu quero salientar que o aspecto de urbanização ele está interligado ao aspecto da indústria, ou seja, da industrialização. Logo, é sabido que onde se localiza uma indústria, uma fábrica ou concentrações fabris, logo há um acúmulo populacional, porque esse modelo produtivo ele é um fator de atração populacional. E logo, em regiões onde se ergue fábricas, indústrias, torna-se áreas urbanas, áreas muito populosas. Então, aqui nós temos os fatores do processo de urbanização da América Latina. Então, é bem importante a gente lembrar que o principal fator vai ser justamente a questão da indústria, ou a questão da industrialização. Aqui nesse mapa nós podemos ver alguns pontos, ele foca um pouco a América do Sul, né? Contudo, tem a América Central e o México, né? Que também compõem a chamada América Latina. E nesse mapa aqui nós podemos ver, vamos correr aqui o nosso mouse, vocês podem estar visualizando conosco, algumas áreas que apresentam um percentual populacional mais significativo. Nós temos aqui o sudeste do Brasil, o grande destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores metrópoles, e há um processo de formação de megalópole, que é justamente o endossamento populacional, né, o aumento populacional, a questão urbana, a pavimentação, que acontece no entorno dessas duas grandes metrópoles brasileiras, tá certo? Então, entre São Paulo e Rio de Janeiro, já tem-se esse crescimento, né, esse surgimento de uma megalópole. E o que é uma megalópole, professor? É a união de metrópoles. Nós temos mais aqui na Argentina, temos a capital da Argentina, Buenos Aires, justamente com outras cidades próximas a ela, Mar del Plata, Córdoba, certas cidades importantes da Argentina. Nós temos aqui, nessa extremidade, nessa costa oeste, Santiago, capital do Chile. Nós temos aqui Lima, no Peru, e outras cidades, como Bogotá, capital da Colômbia, e Venezuela, a capital da Caracas. E Caracas, né, a capital da Venezuela, gente. Então, vejo que alguns núcleos de povoamento, de populacional, acompanhado aí a questão da indústria. Por que eu falo isso? Porque entre a questão econômica, uma questão produtiva. Então, aqui eu tenho
desenvolvimento da atividade industrial, a exploração do ocorrido em países como o Brasil, né, México, Argentina, que gerou muitos postos de trabalho nas fábricas, no comércio e nos setores de serviço, atraindo mão de obra para as cidades. E o outro ponto é a modernização do campo, difíceis condições de vida no campo e a maior possibilidade de trabalho nas áreas urbanas, fez com que milhares de postos de trabalho se extinguissem, levando os camponeses a irem buscar trabalho nas cidades. Então, esses dois fatores aí, para a gente entender a questão da indústria, a industrialização e também a urbanização. Então, vejam, países da América Latina se industrializaram tardiamente, após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse modelo de industrialização tardio, porém acelerado. Então, à medida que as indústrias foram surgindo, ou também foram chegando na América Latina, as chamadas multinacionais, oriundas de países ricos desenvolvidos, elas se instalaram e foram sendo atrativos populacionais. No caso particular do Brasil, nós vamos sempre citar ou lembrar da região sudeste, onde se concentra, né, onde está presente estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O grande foco é São Paulo. A cidade de São Paulo, a capital do estado também, ela tem essa notoriedade. A nossa grande metrópole, a nossa megacidade, a cidade cosmopolita do Brasil, né, que agrega povos diversos, que comungam o mesmo espaço, né, o espaço grandioso dessa grande metrópole brasileira. Então, o que acontece? Nós vamos ter aí processos industriais. Então, a indústria atraiu essa mão de obra, tal qual aconteceu em outras cidades da América Latina. Nesse tocante, eu quero lembrar, pessoal, que os países que apresentam a melhor industrialização a nível de América Latina são, na sequência, Brasil, o México e a Argentina. Então, esses países, nessa sequência, Brasil, México e Argentina, são os países de maior destaque na questão industrial, na questão produtiva, na questão de capacidade fabril em seus territórios, tá certo? Então, não esqueça, como o próprio slide, ele coloca para a gente, Brasil, México e Argentina. Nessa sequência, nós temos aí uma hierarquia produtiva industrial na América Latina, seguido da Colômbia, da Venezuela, que também se destacam nessas produções, tá certo? E essa produção, nesses países da América Latina, ela tem uma característica de uma produção de uma indústria de base, de uma indústria extrativista, como as mineralógicas, a indústria de bens de consumo, que é uma produção direta para a população, como a indústria de calçados, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica também. Então, são os focos principais. E, porém, é importante citar que já está presente nesses 3 países de maior destaque da América Latina, na questão industrial, Brasil, México e Argentina, está presente também as montadoras automobilísticas, que são empresas multinacionais sediadas lá nos países ricos desenvolvidos, mas que, há décadas anteriores, saíram mundo afora instalando suas filiais. E hoje eles trabalham ou atuam em diversos países, né? Em muitos países têm filiais dessas grandes empresas automobilísticas. Assim como de outros setores, né? As multinacionais não são apenas automobilísticas, mas também são diversidades de produções, como na questão da moda, de grife, na questão, podemos dizer, alimentícia, como a Nestlé, né? Grife ou moda, que eu falei, como a Lacoste, certo? E automobilística também. Então, tem muitos outros modelos de indústrias multinacionais. Mais um slide aqui para nós. Vamos passar bem aqui. A questão da urbanização, pessoal, na América Latina, ela foi também uma urbanização que foi desorganizada. Tal qual aconteceu a indústria rápida, a urbanização também foi acelerada. Por quê? O povo ia sendo atraído pela oportunidade de emprego das fábricas e foram se acumulando, né, construindo habitações próximas a essas fábricas. E aí essa habitação, essa construção de uma forma acelerada, não deu condição de um aparelhamento melhor no sistema urbano, no quesito saneamento básico, infraestrutura. E aí faltou essas condições. E aí logo se gerou a questão das favelas, ou processos de favelamento. Então,
o que podemos citar é que na América Latina há um percentual muito grande de favelamento, né? Então, são condições grotescas de vida no perfil socioeconômico, certo? Tem dificuldades, muitas famílias, muitas pessoas na população da América Latina enfrentam dificuldades econômicas, dificuldades sociais, por conta desse aspecto de favelamento que a sua maioria vive. Veja aqui comigo, a urbanização na América Latina foi excludente, ou seja, uma grande parte da população não teve acesso à moradia adequada e nem aos serviços urbanos mais essenciais, como saneamento básico, segurança e coleta de lixo. Formou-se uma nítida, né, desigualdade social no meio urbano. Desse modo, apresentam-se, de um lado, as áreas dotadas de ampla infraestrutura e melhores serviços e os bairros mais carentes. Os exemplos que podemos citar são os barracos de favela no Haiti e os camelôs vendendo objetos usados em Santiago, no Chile. Então, alguns dos exemplos. O Brasil não é diferente. Nós temos também esse percentual de favelamento em muitas importantes cidades brasileiras. E mais um aqui, para a gente concluir essa parte. Ó, nós temos um quadro que fala da América Latina. A imagem aqui, ela confirma para a gente esse aspecto de falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, que milhares de pessoas da população latino-americana vivem cotidianamente, tá certo? Vamos aqui mais um. Opa, aqui vocês veem as imagens para ratificar conosco essa desigualdade. De um lado, nós temos prédios, condomínios luxuosos, né? Uma área nobre. Do outro lado, nós temos condições precárias socioeconômicas vividas por muitas pessoas na América Latina. Então, isso, dentro da questão urbana, nós até chamamos de dual cidade. Essa dual cidade é uma cidade que apresenta duas paisagens, ou dois panoramas lado a lado, um do outro, como você pode enxergar aí nessas nossas imagens. Então, pessoal, vamos ficar por aqui, porque a aula de hoje era justamente para focar essa diversidade ou essa desigualdade mesmo dentro da América Latina. Apesar de todos os países da América Latina serem subdesenvolvidos, mesmo assim, ainda há diferenças muito grandes de alguns para com os outros. Então, pessoal, desejo tudo de bom para vocês e até o próximo encontro nosso, próxima aula. Tchau!